Amém. Coloque de pé esta noite, vamos ler a palavra que encontra no livro de Êxodo, capítulo 3 e o verso 7. Livro de Êxodo, capítulo 3 e o verso 7. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade que nos foi confiada, né? Pastor Valdeci. Fico muito feliz de rever a Roberta. O Alan eu já tenho visto aí direto ao tom aí com a Roberta. A Roberta faz tempo que não vi. Deus vai nos abençoar. Êxodo capítulo 3, verso 7, que diz assim: Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito. Tenho escutado o seu clamor, e por causa dos seus feitores, e sei quanto eles estão sofrendo. Por isso, desci para livrá-los das mãos dos egípcios e tirá-los daqui, para uma terra boa e vasta, onde há leite e mel com fartura. Vou repetir o verso 7 que diz: Disse o Senhor, de fato ele tem visto a sua opressão, tem escutado o seu clamor e sabe quanto você está sofrendo. Amém? Amém. Vamos cantar. Muito feliz que os meus pais estão aqui nessa noite, né? Dia da mãe. Mas vamos lá. Nós estamos diante de uma palavra, irmãos, que não é novidade para nenhum de nós, todos nós conhecemos, e se não conhecemos, já ouvimos falar sobre o povo que estava ativo lá no Egito. Era um povo que era como nós, que clamavam, que adoravam, que buscavam, que estavam na presença do Senhor. Mas para que você entenda, eu quero voltar no capítulo 1, onde relata a história do povo de Israel na terra do Egito. O início de tudo até chegar nesse momento onde Deus responde a oração do povo. Aquele povo era como nós, que no nosso dia a dia tem passado aflições, tem passado as opressões, porque o inimigo não tem deixado barato que nós temos feito para Deus. Nós temos visto não só com nós, mas aí fora no mundo, tanta angústia, tantas coisas que o inimigo tem feito aí fora. É droga, é destruição, é tudo que o inimigo tem feito aí fora, e ele tem se levantado ainda contra os servos de Deus. Mas a nossa esperança é que em nós ele não pode tocar, a não ser que o nosso Deus permita, mas em nós ele não pode tocar, como ele toca no mundo. E esse povo não era diferente. Eles estavam numa terra desconhecida, na terra do Egito, onde o povo ali, nem todos conheciam a história deles, nem todos conheciam qual era o passado deles, nem todos conheciam a história deles, nem todos conheciam o profundo deles. Mas ali, deixa-nos claro, nos traz como exemplo, nos traz como um exemplo de vida para nós seguirmos. Porque muitos daqueles ali, ninguém conheceu, ninguém soube o nome, mas era uma multidão. Era um exército de pessoas que eram anônimas. Porém, a Bíblia relata que um dia foram trocados os reis. O rei que assumiu não conhecia a história de José, não conhecia os antepassados do povo de Deus, não conhecia a história do povo de Deus. A única coisa que ele conhecia era o que ele estava vendo. E o que ele estava vendo era uma igreja, era um povo desconhecido dentro da terra dele, que crescia cada dia mais. A Bíblia é clara em dizer que o povo de Israel, cada dia que passava, crescia mais. E ele crescia também em força. Aquele rei, vendo tudo aquilo, ele toma uma decisão. Esse povo não pode continuar crescendo dessa forma. O porquê? Porque se surgir uma guerra nos nossos dias de hoje, e esse povo aí virá contra nós, com certeza nós vamos se perder, nós vamos perder a guerra. Esse povo está crescendo demais. A força desse povo está crescendo demais. Aleluia. Vamos pegar e vamos criar uma estratégia para parar o crescimento desse povo. Agora eu quero trazer esse primeiro parênteses para os nossos dias de hoje. O ano passado todo nós subimos nos cultos e contamos a glória do crescimento do povo de Deus.
Nós saímos das ruas contando a glória do crescimento do povo de Deus. Nós colocamos políticos evangélicos lá, contando com a força do povo de Deus. Todo mundo começou a ser levantado, porque o povo de Deus está com uma força tremenda. Agora nós entramos em 2014. Satanás tem tentado nos derrubar a cada dia. Ele tem tentado criar estratégias para nos derrubar a cada dia, porque ele está vendo o nosso crescimento, ele está vendo o teu crescimento espiritual, ele está vendo o crescimento da igreja, ele está vendo a nossa força, que a cada dia que passa, quanto mais lutas nós vivemos, quanto mais no deserto nós entramos, mais força nós pegamos. O porquê disso? Porque nós nos apegamos com o Espírito Santo, nós nos apegamos com Deus, e Ele nos fortalece. Então Satanás, ele tem tentado derrubar a igreja desde aquele tempo, e novamente ele continua criando estratégias. E agora eu quero te mostrar o porquê. Aquele rei, ele manda um decreto: ei, as parteiras, todas as crianças do sexo masculino que nascer, nós vamos matar. Se for menina, deixa viver, mas se for menino, vamos matar, porque esse povo não pode crescer mais. E se nós matarmos os meninos, esse povo vai começar a perder a força, vai ficar somente o sexo frágil, e esse povo vai perder a força, não vai ter jeito. Só que para você entender, eu quero te levar agora em Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 relata que Deus tem um diálogo com Adão, com Eva e com a serpente. Adão e Eva pecaram, a serpente foi quem introduziu o pecado. Então Deus chega na serpente para ter um diálogo com ela e diz assim: vai nascer um menino do ventre de uma mulher, que ele vai esmagar a sua cabeça. Ei, entenda o que eu estou te dizendo, você não entendeu. Vai nascer um menino do ventre de uma mulher, que vai esmagar a sua cabeça. Ele estava falando assim, que o filho dele ia nascer, que o filho dele ia vencer, que o filho dele ia esmagar a cabeça de Satanás. Você ligou os dois textos. Deus promete para Satanás que um menino ia matar a cabeça dele e esmagar. Agora o rei, ele não conhecia o povo de Deus. A primeira coisa que ele faz no reinado dele é um decreto para matar os meninos do nascimento. Ele juntou, só tem duas das parteiras que é relatado o nome. Mas ele juntou as parteiras, eu creio que tinha mais que duas. Vocês vão matar. Porque Satanás, desde aquele dia que ele já era derrotado, já tinha caído, ele começou a estrategiar estratégias para derrubar o povo de Deus. Porque ele sabia que para esmagar a cabeça dele tinha que ser um puro, tinha que ser reto, tinha que estar muito na graça, tinha que estar muito debaixo do poder, não podia ter nenhum deslize. Se Deus falasse que a pessoa que esmagaria a cabeça de Satanás estivesse aqui hoje, ele ia dar risada. Porque nós deslizamos muito. A diferença é que antes não tinha o Espírito Santo. Mas se você reparar, todos os homens de Deus que Deus levantou na face da terra deslizaram. Todos deslizaram até chegar a Jesus. Teve Caim e Abel, teve Davi, teve Abraão, teve Moisés. Davi, segundo o coração de Deus, ele deslizou. Abraão era chamado amigo de Deus, também deslizou. Aleluia. Nenhum deles poderia esmagar a cabeça de Satanás. Por isso ele usa um argumento agora, quando Moisés vai ser levantado para matar os meninos. Porque ele sabia que a qualquer momento poderia nascer um que ia acabar com ele. Só que algo inusitado acontece. Algo inusitado acontece. Porque a Bíblia relata que as duas mulheres se juntaram dizendo:
nós não vamos largar. Porque nós fazemos parte de um povo que está crescendo, que está com força. E nós servimos um Deus que não vai ser agradado dessa atitude se nós tivermos. Nós servimos um Deus que não vai se agradar disso. Se nós matarmos, nós vamos pagar. E eu posso imaginar hoje aquelas mulheres se juntando e dizendo: nós não vamos fazer isso. Esse rei pode se virar contra nós, pode lançar tudo o que ele quiser. Nós já estamos sofrendo, porque a Bíblia diz que aquele povo, eles estavam aprisionados, escravizados. Eles apanhavam, porque eles tinham que amassar o barro. Eles sofriam. Eles não estavam lá na terra estrangeira, no meu irmão, eles estavam sofrendo. Mas mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio à circunstância ruim, aquele povo continuou clamando, eles continuaram pedindo. E no momento em que uma proposta indecente surge, aquelas mulheres dizem não. Aquelas mulheres viram as costas para algo que vai desagradar o coração de Deus. Eu posso vê-las falando: não, podemos nós sofrermos, podemos nós apanharmos aqui nessa terra. O rei pode se virar contra nós e mandar tudo o que ele quiser, mas o meu Deus eu vou agradar. O meu Deus eu vou agradar. Meu Deus eu não vou deixar de adorar. Sabe por quê? Se elas matassem, elas desagradavam a Deus. Mas elas escolheram um caminho que agradava o coração de Deus. Elas escolheram um caminho de adorar. Elas escolheram um caminho de exaltar o nome do Senhor. Muitas vezes nos nossos dias a circunstância está ruim. Tudo diz que não. E as propostas de Satanás vêm. As propostas de Satanás vêm. Eu não vou falar para você, eu não vou ser hipócrita de falar para você que a proposta dele é ruim, não. Porque a proposta dele é boa. A diferença da proposta dele e da proposta que nós temos aqui é que a proposta dele não te leva a lugar nenhum. Agora, como já foi dito aqui hoje, a proposta que Deus tem para nós leva nós para um lugar bem melhor do que nós estamos. Porque em João diz assim que Deus, Jesus, ele reúne os seus discípulos e diz assim: ó, chegou um tempo na vida de vocês que eu vou abandonar vocês aqui por alguns instantes, mas eu vou deixar alguém aqui para consolar o coração de vocês. Mas eu tenho algo para te dizer. Eu vou subir na casa do Pai, porque lá tem muitas moradas, mas eu tenho que preparar. Eu tenho que preparar as moradas. Eu vou subir para que vocês possam estar comigo. A proposta que Deus tem para nossas vidas é continuar adorando e exaltando em meio a circunstância ruim, para que nós viemos morar com Deus. Sabe, quando tudo diz que não, a circunstância não está ruim, o mar não está para peixe. Sabe aquela passagem de João, numa crise ministerial, ele diz assim: eu vou voltar a pescar. Jesus abandonou a gente. João nunca no barco, os outros discípulos que estavam junto com ele nunca no barco. Pedro era pescador profissional. Ele não arriscava pescar em qualquer lugar onde não tinha peixe. Pedro vai para alto mar, lança a rede a noite inteira e nada ele pega. A Bíblia diz que Jesus lá na praia, quando eles já estão voltando, porque a noite inteira pescaram e não pegaram nada. Quando eles estão a 90 metros da praia, Jesus pergunta: e aí, filho,
pegaram alguma coisa, mas a Bíblia também diz que eles não reconheceram que era Jesus. Eles não sabiam que quem estava falando com eles era Jesus. Mesmo assim, Jesus dá uma ordem: lança a rede do lado direito do barco. Aleluia! A circunstância deles não era mais para peixe. Eles já estavam no raso. No raso, no mar, não dá peixe. Principalmente os peixes que eles queriam peixes grandes. Ali não dá peixe grande. E o desconhecido, porque a Bíblia diz que eles não reconheceram, chega lá na praia e bota: lança a rede aí no raso. Lança a rede aí que vocês vão pegar peixe. Sabe o que a Bíblia diz? Que Pedro já estava desconfiado de tudo. Já tinha arrancado a sua túnica, jogado para o fundo do barco. Mas tinha um tal de João lá que ainda acreditava nas promessas. Tinha alguns lá dentro daquele barco que ainda acreditavam nas promessas. Lançaram a rede. A Bíblia diz que pegaram 153 grandes peixes. Mas eu posso ver como hoje. João chegando assim na beira do barco, olhando. Eu acho que eu sei quem falar na praia. É peixe muito grande, Pedro. Nós estamos no rato. Eu vejo que Pedro já começa a entender, porque aquilo ali era uma circunstância que não era para pegar peixe. Não era para a rede estar cheia. A rede deles também não era preparada para pegar muito peixe. Era uma rede preparada para pegar peixe, mas não tantos, não daquele tamanho. E João fala: é milagre isso aqui, Pedro. É milagre porque só tem peixe grande, a rede está lotada. Eu posso ver que muitas vezes hoje a Bíblia relata que Pedro, ele veste aquela túnica novamente e pula dentro da água. Sabe o que é isso? Eles foram a noite inteira batendo cabeça. Lança a rede, tira a rede, lança a rede, tira a rede também. Mas no último momento, eles estavam chegando na praia. No último instante, aonde todo mundo dizia assim: não vai dar certo. É que Jesus apareceu lá na praia e disse: lança de novo. Tenta mais uma vez. Aleluia. Agora eu vou trazer para você entender. Eu vou trazer para você entender aquele povo ali. Eles estavam lá, aprisionados, escravizados, continuaram clamando. As circunstâncias dele também não eram para peixe. Mas, no último instante, Jesus não quer. Sabe o que acontece com Abraão? Abraão tinha uma promessa de ter um filho todo sábado. Mas no momento que Deus faz uma promessa para ele, até um dia que ele toma uma decisão precipitada, foram 16 anos esperando. Foram 16 anos esperando uma promessa de ter um filho. Sabe aquele sonho que nós temos dentro do nosso coração? Sabe aquilo que só você e Deus sabe que você deseja? Mas tudo parece que não dá certo, tudo parece que não vai dar certo. Muitos anos já se passaram da promessa. A sua esperança já está pequena. Você já está desanimando. Mas um dia a Bíblia fala assim que Abraão sai para fora da tenda e fica ali muito tempo. Eu posso imaginar num deserto, calor de 50 graus, porque a Bíblia diz que a glória de Deus só se revelou para ele no meio-dia, a hora que o sol estava mais quente. Sempre no último instante, na hora que só tem um grãozinho de mostarda de esperança dentro do teu coração, é que então você tira aquela força, você tira aquele vigor
força que Deus nos guarda e começa a adorar, Senhor. Mesmo na prova eu te glorifico, Senhor. Mesmo nesse deserto eu te glorifico. Mesmo o mar está dizendo para mim que não tem peixe, eu te glorifico. Mesmo as pessoas dizendo que eu sou velho e que o sol vai esturricar eu aqui, eu vou te glorificar, eu vou te adorar, eu vou te exaltar. E a Bíblia diz: 3 anjos aparecem. 3 anjos aparecem para Abraão. Aleluia! Aleluia! Sabe o que meu pai leu aqui? Abraão foi chamado amigo de Deus. Amigo de Deus. Mas quando estava 3 jovens na fornalha, apareceu um para ele. Quando estava Daniel na cova dos leões, apareceu um anjo para ele. Por que Abraão apareceu 3? Aleluia! Por quê? Que a resposta dele. Vede com grande amor vos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Você é filho, você não é amigo. Você me chama também de pai. Abraão apareceu 3. E por que para você não pode aparecer 3? Não pode aparecer nada. A circunstância, a prova está difícil, o deserto está quente, o mar está aí na frente. Mas Deus diz assim: você tem um direito que quase ninguém tem. Muitos os tiveram. Davi, que era segundo o meu coração, não teve o direito de me chamar de pai. Mas hoje você tem direito de me chamar de pai. Ele deu ali e disse que realmente você é filho. Realmente você é filho. Não é nenhum desgarrado, não, meu irmão. Você está na prova, mas ninguém te esqueceu, não. O homem aqui pode te esquecer. Mas tem um Deus assentado no alto e sublime trono, que ele desafia o teu pai. Eu sou teu pai. Eu sou teu pai. A promessa está demorando, mas eu sou teu pai. Você não é filho de qualquer um, meu irmão. É filho de um Deus Todo-Poderoso. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é o tamanho da tua prova. Qual é o tamanho do teu gigante. Eu não sei. Tem um Deus lá em cima que ele diz que conhece todas as coisas. Glória a Deus. É um Deus lá em cima que depois desse povo aqui está lá embaixo. Sabe quando você chega lá na última gota do poço? Eles ainda estavam clamando. Eles ainda estavam lá amassando, apanhando, mas levantando a sua mão para glorificar. Aleluia! Eles ainda estavam glorificando e exaltando. Muitas das vezes as pessoas viram para nós e dizem que o nosso barco vai afundar. Tamanha que é a prova que nós estamos passando. Tamanho que é, dizem, não, já era, o barco vai partir no meio, vai afundar. A rede deles vai estourar. Não vai aguentar tanta pressão. Mas sabe o que acontece com aqueles pescadores que passaram por circunstâncias, tentaram voltar à sua ocupação antiga? A Bíblia diz que eles pegaram 53 grandes peixes, mas ela é enfática em dizer que as redes deles não romperam. Aleluia! Diferente da pesca
maravilhosa que teve. Pegaram tantos peixes que as redes foram rasgando, encheram o barco, chamaram o barco do amigo, encheu também. Glória do deles ali, a rede não rompeu. Muitas vezes nós colocamos os nossos sonhos na mão de Deus, nós colocamos a nossa família na mão de Deus. E aí a promessa começa a demorar. Deus fala conosco: eu vou fazer isso, aquilo. E o tempo começa a passar. O inimigo começa a bater de frente com você. O gigante começa a se levantar. E as pessoas olham para você e dizem: a rede dele não vai aguentar. A rede dele não vai aguentar. A família não vai aguentar. O sonho não vai aguentar. O ministério não vai aguentar. Eles começam a falar que a sua rede não vai aguentar. Mas a Bíblia é empática em dizer que a tua prova não vai se romper. A tua prova não vai romper a tua rede. A tua prova não vai romper a rede do teu sonho. A tua prova não pode romper a rede da tua família. Ainda que tu esteja lá fora, a tua família tem um dono. E o dono dele é Jesus. Sabe por quê? Ele já tem a palavra dele, que ele escolheu dentro do ventre da mãe. A unção da pessoa da tua família que não está aqui não vem de homem nenhum. A unção deles vem de Deus. Aleluia! Eles podem até não estar aqui agora, mas eles sabem para onde eles têm que ir. Eles sabem para onde tem que ir. Já alguns pensam que a vida da sua família vai para, mas não vai. Não pode. Não pode. Agora eu quero voltar nos anjos. Meu irmão, não está nada disso não. Mas eu vou te contar uma história que vai te dar o direito de 3 anjos te visitar hoje. 3 anjos te visitar hoje. Eu tenho a plena convicção de que Jesus já está aqui. Porque antes de eu pregar, se eu tivesse ido embora, eu já estava feliz demais da conta com Deus. Já tinha ouvido a voz dele. Mas ainda tem mais coisa para ele fazer, filho. Além do Espírito Santo que já está dentro de nós, ainda há 3 anjos que têm que nos visitar. Porque a Bíblia relata uma história em que um anjo foi enviado por Deus para trazer a bênção para você. Só que no meio do caminho houve uma batalha. Deus enviou um anjo para trazer essa bênção para você. Aleluia! Só que Satanás, ele tem visto o que você tem passado. Ele conhece o teu Deus porque foi o teu Deus que criou ele. Ele esteve lá no meio antes de trás Deus. Ele conhece o que o teu Deus pode fazer. Ele foi lá e tentou parar esse anjo. Ele tentou parar esse anjo para não trazer a bênção aqui. Mas ele tem poder para lá. Meu irmão, Deus um dia deu um poder para ele, não tira. A Bíblia diz que dom que Deus dá, ele não tira. Por isso nós não podemos subestimar a força de Satanás, porque força ele tem. Só que o anjo que Deus mandou trazer a bênção era um anjo Gabriel, era um anjo de comunicação. Ele vinha para entregar a bênção para você. Ele não era anjo de briga. Ele não era anjo para pegar e derrubar Satanás de lá. Mas Deus olhando do céu e diz assim: estão tentando parar o meu anjo. Estão tentando parar a minha bênção na vida do meu servo. Miguel, vem cá. Como diz o Marco Feliciano, Miguel é o anjo das batalhas. E eu creio que a hora que Deus chamou ele, já veio com a espada desembanhada. E a hora que ele viu a situação de Satanás tentando parar a sua bênção, ele desceu direto. Que aí Deus falou assim: mas vai mais um, pega a bênção que Gabriel está carregando, carrega você. Gabriel vai para conversar e Miguel vai para escutar. Olha que Abraão está sentado lá, e
O sol está explicando. A Bíblia diz que ele era muito rico, tinha muitos funcionários. Imagina aí Abraão sentado lá debaixo do sol. 7 horas da manhã, os funcionários começaram a chegar. Ô seu Abraão, bom dia. Sai daí, seu Abraão, o senhor está de idade, o sol vai queimar o senhor, vai desidratar o senhor. Mas na hora que era meio-dia, a Bíblia diz que ele levanta os olhos e vê 3 anos. Um era Gabriel, que foi para conversar com ele. Um era para entregar a bênção para ele. E o outro era Miguel. Sabe o que acontece? Vou te provar que era 3. Ele fala que é 3. Mas logo após ainda um só conversando com ele. Porque 2 vai lá no irmão dele. Porque um dia Abraão falou assim: Senhor, o senhor vai destruir lá o seu nome. Mas e se tiver lá algumas pessoas que servem o senhor, que são fiéis? Se tiver 40, 30, 20, Deus fala assim: Abraão, eu sei o que você está falando. É aquele irmão que orou. Pode deixar. A Bíblia relata que 2 dos anjos foram conversar com ele. E um só ficou. Mas quando um só ficou, ele disse para Abraão: eles 2 foram fazer outro serviço ali que eles tinham que fazer. Mas agora eu tenho algo para te falar. Sabe aquela promessa que Deus fez para você há tantos anos atrás? Ele mandou eu aqui para entregar uma bênção para você. E para te falar assim que ele não esqueceu daquela bênção. Esqueceu daquela promessa. A única coisa que aconteceu foi um mal entendido. Porque ele fez a promessa no tempo dele. Não era para você precipitar, ter um filho com outra pessoa. Não era para acontecer isso. Era para você esperar, porque um dia ele disse: sai para fora da tua tenda. E eu te contar quantas estrelas tem. Essa aí vai ser a tua descendência. Essa vai ser a tua descendência. E Abraão se agarrou naquilo ali. Da mesma forma que nós agarramos a nossa promessa que sabemos esperar. Mas um dia Deus enviou um anjo para ele e disse assim: assim diz o Senhor. Você não entendeu no relógio de Deus, mas como Ele criou o teu relógio, na primavera Ele vai voltar. E a sua esposa vai conceder um filho. Sabe o que Deus quer te dizer nessa noite? Não importa o que você fez, não importa o que você tomou de atitude precipitada, a promessa que Ele te fez ainda está de pé. Porque a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que volte atrás. Falaria a Ele, não cumpriria na tua vida. Ele diz assim que ainda vai voltar na tua vida. A promessa que Ele te fez, Ele não esqueceu. Ele ainda não esqueceu. E é por isso que Ele te chama de filho. É por isso que Ele te dá o direito de chamar de pai. Porque você tem promessa. Você tem promessa. Você é filho de um pai, filho. O teu pai é dono do ouro e da prata. O teu pai é médico dos médicos. O teu pai é todo poderoso. Ele é fiel na batalha, nunca perdeu uma batalha. Nunca perdeu. Por que ele perderia você, a tua promessa? Ou por que ele perderia a batalha de você contra o teu inimigo? Ou por quê? Por que ele te deixaria na circunstância ruim e não te tiraria de lá se você é adorador? Sendo que você mesmo passando na prova, mesmo passando no deserto, você está aqui dentro. Está na casa dele. Está adorando, está exaltando, está louvando o nome dele. Por quê? E é por isso que ele me trouxe aqui para te dizer: assim diz o Senhor, e de fato Ele tem visto. De fato Ele não está cego e deixa de ver a prova que você está passando.
Porque muitas das vezes a gente clama, a gente adora, a gente exalta, e Ele não responde. Mas o meu coração mais se alegra quando Ele não responde. É que na criação de tudo isso aqui que nós vivemos, a hora que Ele foi criar a maior obra, Ele se calou. Tudo Ele usou as palavras: haja luz, houve luz. Haja expansão entre águas, houve. Haja e houve. Mas no momento que Ele falou assim: estou pensando em criar um adorador. Estou pensando em criar alguém para me adorar. Ele começou a mexer na água, na terra. Ali juntou aquele absurdo. Os anjos começaram a perguntar para Ele o que o Senhor está fazendo. Isso é loucura, mas Ele se calou. Isso deixa meu coração transbordando. Quando eu começo a adorar, a orar e exaltar o nome dEle, e nenhuma palavra dEle eu ouço. É porque eu sei que a maior obra da minha vida, Ele já está trabalhando. O Senhor quer te dizer que você está na circunstância ruim, você está passando a prova, você está no deserto do sol de 50 graus. Mas Ele ainda não te esqueceu. A tua promessa está de pé. Ele tem visto tudo que você está passando. Fala, Deus. Mas não contente com isso, mas Ele está vendo e não vai fazer nada. Aí Ele diz assim: também tenho escutado aquele clamor que você tem jogado assim para cima. Você acha que não passou nem no tempo da igreja? Eu tenho escutado aquela oração de quando você entra lá no quarto: Senhor, está faltando isso, está faltando aquilo. Senhor, olha lá meu filho, olha meu esposo, olha lá minha esposa. Ele fala que Ele vai escutando. E por contente com isso, Ele ainda fala assim: mas eu também conheço. Mas eu também conheço. Ele não só tem visto o mal que tem passado, Ele não só tem ouvido as suas conversas com Ele, mas Ele também conhece o que você está passando. A Bíblia diz que Ele é o único que conhece você lá no dentro, no oculto, sabe? Lá onde está escondido aquele último pedacinho de esperança. Essas últimas forças que está lá no fundo, Ele ainda conhece. Ele conhece. Coloque de pé, glória a Deus. Está mais lá no Palmino. E eu quero finalizar com bom. Para Abraão, ele disse assim que voltaria na primavera. A gente não sabe em que estação que ele estava. Vamos supor que fosse 1 ano, 1 mês, 2 meses. Mas em Hebreus 4 e 7 ele diz assim: e Deus estabelece um outro dia. E esse dia é chamado hoje. Ei, Deus diz assim que Ele estabelece um novo dia para a tua vida, para a tua promessa. E que esse dia é hoje. E Ele diz ainda mais na palavra dele: aquilo que está preparado para os que me amam. Os olhos do homem não viu, os ouvidos não ouviram, nem subiu ao coração de homem algum. O que Deus tem preparado para nós hoje, homem nenhum viu, homem nenhum pode dar testemunho, porque ninguém ouviu. Mas a mente mais brilhante, que criou o melhor computador, que criou as melhores coisas, também não imaginou o que Deus tem para a nossa vida. Aleluia, aleluia. Glorioso, poderoso és tu. E sabe qual que é o segredo? Santo Deus. Mesmo lá no deserto, apanhando, sendo sucateado, humilhado, Deus estava vendo, escutando, conhecendo. Mas eles estavam clamando. Eles estavam buscando. Eles estavam exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Na travessia do mar, sabe o que acontece quando aquele povo atravessa o mar? Quando eles estavam no meio do mar, eles pensavam que hora que pisassem em terra firme, eles já iam pisar lá na terra que manava leite e mel. Mas eles se espantaram.
Porque a hora que acabou a travessia do mar, tinha um deserto na frente dele. Sabe qual que é a reação de Miriam? A hora que ela vê aquele deserto todo? Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. E ela começa a lavar, e ela passa por Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, porque Ele criou do mar, Ele criou do deserto. Ela presenciou um milagre, caiu dentro de um deserto, mas ela adorou. Sabe esse mesmo povo que tinha promessa de cair lá numa terra que manda leite e mel, estava no deserto agora adorando. E o teu deserto não é nem um pouco diferente daqueles homens que adoraram e exaltaram. Pelo contrário, o teu deserto é mais fácil, porque eles não tinham o Espírito Santo para consolar, eles não tinham o Espírito Santo para te segurar na hora da fraqueza. E você tem o Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo ele é dado para você. Ele é dado para nós. Só que pensa num. Pensa numa pessoa que gosta de atenção. Tem que estar no Espírito Santo. A Bíblia diz que onde está dois ou três reunidos no nome dele, ali ele está. Mas para ele trabalhar, você tem que chamar a atenção dele. Você tem que dar atenção para ele. Você tem que adorar ele. Então você vai começar a adorar. Meu Pai Todo-Poderoso.